acho que, de alguma forma, se repete algo que aconteceu aqui há algum tempo, quando esta sala foi, passou a ter uma que, no fundo, foi também uma homenagem que merecida já há muito tempo e creio que era prometida. Creio que era uma luta do diretor da Casa Museu já há muitos anos e que, também na altura, quando não falou isso, quase de imediato que isso não há situação nenhuma em contrário, digamos, devemos avançar. Eu ando a falar muito nos últimos tempos, por isso hoje vou falar muito pouco. Mas, de alguma forma, eu, por um lado, vou dizer uma coisa que se calhar é uma barbaridade para muita gente, mas o vosso pai é contemporâneo de um nome que, grande em termos, pelo menos, mediáticos. Eu pessoalmente também gosto muito da obra dele, que é o Onder de Wasser, que é um grande escultor, depois também arquiteto, depois também pintor alemão, que de alguma forma há aqui uma ligação muito forte também entre a arquitetura, como ele, há uma ligação muito forte entre a arquitetura e, digamos, o lado geométrico do trabalho do nosso pai. Eu creio que ele, de facto, nessa ligação que teve e nessas tertúlias que, de facto, existiam a partir da própria Escola de Belas Artes, em que se fundiam completamente, digamos, os arquitetos com os pintores, com os escultores, houve, de facto, um período de grande vivência, particularmente, digamos, mais no Porto do que em Gaia, mas em Gaia também, em que, no fundo, as questões sociais e políticas eram muito discutidas, mas a arte também. Digamos, eram momentos de vivência forte, em que os grandes nomes, aqueles nomes todos, não vou referir nenhum, que é para não haver distinções, os grandes nomes das artes, da literatura, estavam, de facto, presentes e participavam de forma ativa, digamos, na sociedade, e creio que, o vosso pai, como um deles, não só tinha a sua atividade, como foi dito, em Avintes e em Gaia, como ao mesmo tempo também participava de forma ativa e com os grandes nomes, tal como ele, os grandes nomes, digamos, da cultura dos anos 50, 60, 40 também. O que acontece, do meu ponto de vista, é que esta homenagem se calhar peca por pouco, até depois do que eu vi há bocado privadamente, se calhar peca por pouco. Se calhar poderia ter uma outra dimensão. De qualquer forma, independentemente da dimensão desta homenagem, eu creio que a homenagem em si vale por si. E vale por si, e neste caso, ao contrário daquilo que são normalmente a minha forma de expressar em relação, digamos, às artes plásticas, eu quero aqui falar em Gaia. E aproveitando também a deixa que foi dada em relação à Casa da Arquitetura, pronto, por isso aqui também aparece a arquitetura misturada com as artes plásticas, sabemos assim em geral, eu creio que, de facto, por exemplo, o caso de Matosinhos é uma situação óbvia, quer dizer, vivem lá cerca de 30 dos grandes arquitetos que saíram da Escola do Porto. Portanto, e de alguma forma Matosinhos até é conhecida como a cidade da arquitetura. A história da Casa da Arquitetura é uma coisa que é um projeto antigo. Como aqui, em Gaia, não é a Casa da Escultura que faz falta. Faz falta a Casa da Cerâmica, faz falta o Museu da Cerâmica, faz falta o Museu do Bronze, faz falta. Eu posso pôr não sei quantos pontos à frente, quer dizer. E é uma coisa que eu deparei quando cheguei a Gaia, conhecendo Gaia como uma pessoa que conhecia basicamente o centro de Gaia. Quer dizer, eu tenho que ser modesto, objetivamente, conhecia o centro de Gaia, vinha ao cinema aqui, já vinha ao cinema nessa altura, desde muito novo, quer dizer, ou outro que existia ali perto da Estação das Devesas também, não sei como é que se chamava, era um bocadinho. Coimbrões, exatamente. Quer dizer, e fazia, digamos, os circuitos que eu fazia não me levavam a conhecer a vivência cultural de Gaia. Era uma situação objetiva. Tirando, no fundo, saber que havia um movimento associativo muito forte em Gaia. De facto, Gaia é conhecida por esse movimento associativo, sempre existiu e tem as tendências mais diversas.
e até politicamente, como foi referido, pronto, há um leque extremamente variado, digamos, tendências que não se fazem sentir depois na prática, naquilo que é, no fundo, a sua vertente social, que é o lado mais importante do meu ponto de vista, e do lado, sobretudo, de tertúlia, que é um espaço de chamamento, no fundo, daquelas pessoas que estão sem fazer nada para poder fazer alguma coisa e para poder pensar, e nesse aspecto eu creio que voltamos um bocado àquilo que... voltamos um bocado àquilo que era o período do Estado Novo, em que as pessoas se tinham que reunir em tertúlias. E quer dizer que cada vez mais aparecem as tertúlias novamente nos últimos 2, 3 anos, aparecem as confrarias, aparecem as tertúlias organizadas também por grupos de amigos, quer dizer, é uma situação que pode parecer um pouco estranha, mas isso está a acontecer de uma forma clara, em muitos lados. Até pronto, o próprio Pelouro da Cultura, de alguma forma, está, entre aspas, a animar a Casa Barboco, que neste momento tem uma atividade continuada fortíssima, porque também não há dinheiro para gastar de outra maneira, até tertúlias de filosofia, de literatura, de poesia, com sessões de música, quer dizer, tudo isso, no fundo, tem a ver um pouco com o quê? Com a tal, não é só criatividade, é a possibilidade das pessoas, de facto, fugirem um pouco daquilo que é o cotidiano que vivem e esquecerem esse mesmo cotidiano. Com isso, não quero dizer, tal como estava a dizer com os amigos lá fora, que eu acho que nós fazemos uma coisa que é muito má, e continuo a dizer, e tenho que dizer isso. Os meus discursos são sempre aparentemente politicamente incorretos, mas eu também não quero ser político e quero dizer o que penso. Por isso, o que eu considero é que nós ouvimos as coisas más e encolhemos os ombros a mais uma e calamos. E eu olho lá para fora, quando há qualquer coisa mais, pessoas revoltam-se, falam, dizem, berram, têm uma atitude completamente diferente, uma atitude ativa. Nós temos uma atitude passiva. Nós ouvimos as coisas e calamos. Pronto, por acaso vejo uma série de manifestações de gente que tem muito valor. Tem muito valor. São pessoas que acabaram os seus cursos, que têm os seus cursos, que não têm emprego, que não têm possibilidades de fazer rigorosamente nada em Portugal, porque, de facto, eu digo em Portugal porque eles vão lá para fora. Isso está a acontecer cada vez mais. E é muito mal, porque aí Portugal perde, digamos, aquilo que é o melhor que pode ter, que é a juventude, os criadores, os cientistas, toda aquela gente que, no fundo, houve um investimento do Estado, dos pais, para formar, digamos, técnicos competentes que, pura e simplesmente, neste momento, não estão em Portugal, porque em Portugal não tem hipótese rigorosamente nenhuma a trabalhar. E isso aí, pronto, vão para a rua. Acho muito bem. Acho muito bem. Agora, o problema é dizer-me assim, nós temos que seguir os critérios de convergência da União Europeia, para de outra maneira, digamos, vamos à falência. Eu não sei se tem de ser assim. Ainda há bocado estava a dizer, se não se fizer o TGV, se não se fizer o aeroporto de Lisboa, se não se fizer a terceira autoestrada, já dá 2,8% do PIB, já ultrapassa de longe tudo aquilo que é necessário para nós até 2013 estarmos safos. Pronto, é tão simples como isso. Agora, as opções não são essas, as opções é corta. E nós, vemos os ombros e dizemos, ok, está tudo bem. Isto não é uma questão política, eu não sei, não faço a menor ideia. Eu pessoalmente, quer dizer, tenho esta posição. Agora, o que é que acontece? Falando de facto daquilo que é a atividade cultural, é o refúgio, atualmente. E nota-se claramente que é o refúgio das pessoas. Existe uma atividade cultural cada vez maior, que não parte das entidades públicas, que não é apoiada pelas entidades públicas, que não é apoiada agora também pelas entidades privadas, porque a palavra crise serve para tudo. Serve para dizer, não temos hipótese. Por isso a iniciativa é iniciativa meramente de grupos ou individual. Só que essas iniciativas têm gente. Essas iniciativas de facto têm gente. E tem mais gente do que é habitual. Que é uma coisa um pouco paradoxal. Mas não é tão paradoxal como isso. As pessoas querem de facto fugir da tal realidade. E querem de facto ligar-se a algo que os obriga a respirar algo de diferente que não seja o cotidiano que nós temos todos os dias, exceto aqueles que discutem só futebol. Mas isso aí é esse grupo. Agora, concretamente, esta homenagem, como digo, é extremamente merecida. Em relação concretamente à questão da escultura em Gaia, estaria a falar durante 2 horas aqui, se fosse preciso, ou 3, ou 4, ou 5.
Há situações muito complexas que não... Quer dizer, até as posso tornar públicas. Por exemplo, há um ateliê, que é o Ateliê Soares dos Reis, que tem um projeto feito há 4 anos, por isso simplesmente está fechado. Porquê? Porque o Ministério da Defesa ainda não deu autorização para nós abrirmos o ateliê. Quem tem a chave é a Câmara, o ateliê já foi da Câmara, a determinada altura passou para a Escola de Belas Artes, a partir do momento que a Escola de Belas Artes não usou, ficou no Ministério das Finanças. Quando nós vemos para pagar a luz, pagar não, para meter a luz, descobrimos que aquilo afinal não é nosso. E o nosso vereador já sofreu com o corpo, andou lá a fazer um projeto e partiu um braço no Ateliê Soares dos Reis. Essa é uma situação. Por exemplo, o ateliê, o Laio, pronto, chamemos-lhe assim, que não é Francisco Oliveira Ferreira. Quer dizer, é uma vergonha. O que eu consegui fazer foi vedar a porta, que era para que ele não ser invadido continuamente. Foi a única coisa que eu consegui fazer. Há projeto para lá também. São 2 áreas, concretamente, que foram pensadas e estão, digamos, há projetos, há tudo. Quer dizer, aí o problema não é, nesse caso, o problema não é dentro dos outros locais, já se deram um aspecto de acordo com a possibilidade de ser a Câmara, digamos, a avançar com o projeto e pronto, tudo mais. Agora, o que acontece é que, infelizmente, portanto, quando digo isso, é uma situação que as câmaras, por exemplo, ainda ontem, ainda não se fez as contas, tinham-se feito as contas até digamos, em relação ao último PEC, que tinha a ver com aquilo que é o orçamento das câmaras, e a partir de ontem já se tem que fazer outro orçamento, porque a partir de ontem levará mais outro rolo monumental. O que quer dizer que as juntas vão barrar, que as câmaras as juntas vão barrar, quer dizer que as câmaras estão a barrar por todo lado, e até os pensionistas. Quer dizer, até os pensionistas. O que quer dizer que, no meio disto tudo, nós temos que sobreviver, e quando digo que temos que sobreviver, isto é, temos que ter uma luz que, se não nos é dada por quem nos governa, temos de ser nós a criar as nossas próprias luzes para seguirmos o caminho que é o melhor caminho para nós. Eu não tenho mais nada para dizer, quero agradecer ao José essa presença e eu não peço desculpa de nada, não tenho que pedir desculpa de nada, quer dizer, eu não sou responsável por isto, embora a única coisa que eu acho é que tem que haver muita coragem também de toda a gente para poder continuar a avançar naquilo que quer e que tem de facto necessidade de fazer. E isso é uma coisa que é fundamental. Isto é, nós fazermos aquilo que podemos, quer dizer, é evidente que temos que ter capacidade para poder fazer, mas seguir os nossos ideais é algo fundamental, ao qual nós nos podemos agarrar, no sentido de podermos ter uma vida, pelo menos, mais, pronto, mais bem vivida e não estarmos, entre aspas, presos a todo um ambiente depressivo que, de alguma forma, nos é transmitido através dos mídias, dos órgãos de comunicação social e a qual acresce situações dramáticas como as que aconteceram ontem, por exemplo, no Japão e nos Estados Unidos e provavelmente, eu nem sei, não ouvi falar se chegou ou não à Venezuela e ao Chile, ao tsunami, mas pronto, o que acontece objetivamente é que estamos num mundo de grandes convulsões e creio que temos que nos readaptar, digamos, a esse mundo. Os nossos pais já passaram por 2 grandes guerras, pronto, os nossos, meus. Mas quando um vereador da cultura nos dá liberdade para fazermos e trabalharmos, isso é muito positivo e o senhor também é responsável por isto mesmo, seguramente. Só queria, de facto, agradecer a vossa presença e a homenagem que, de facto, aqui é feita hoje e muito obrigado. Convidávamos para um Porto Honra, o que vamos, já está aqui já ao lado, e fica uma nota também, o próximo evento da Casa Museu Teixeira Lopes é na próxima quinta-feira à noite, pelas 21h30, onde estaremos cá para conversar connosco, para nos tocar e para nos engrandecer com o seu saber o maestro António Vitorino de Almeida, no Salão Nobre da Casa Museu Teixeira Lopes, quinta-feira, dia 17, então, às 21h30. Eu peço desculpa, não achem estranho, mas vou sair a correr, que às 4h30 tinha uma elaboração da minha casinha Barbo, que é outra exposição que também vai haver lá, e depois logo a seguir às 5 horas, que são agora também tinha outra. Mas pronto, muito obrigado. Muito obrigado.
Pedro, para fechar. Igualmente. Muito obrigado.